Olá, meu amado irmão e amada irmã. Com muita alegria, com muita honradez, eu te convido a começar comigo a nossa reflexão para o 5º dia do caminho de preparação para a consagração a São José. É bonito ver que Deus vai nos formando a cada dia, vai nos trazendo elementos que nos fazem crescer e isso vai nos aproximando dele, né? É bonito, muito bonito ver esse trilhar dessa metodologia. Quero aproveitar antes de começar para reforçar algumas coisas bem simples. A primeira é a importância de você baixar esse material que a Canção Nova está disponibilizando. É um roteiro, a cada dia há uma reflexão própria, ali uma indicação de um gesto, né, na busca do crescimento espiritual, e algumas leituras com algumas realidades e características que nos aproximam do conhecimento de São José. Se você ainda não baixou, vai no blog da Canção Nova, lá você vai ter o PDF do roteiro de preparação para esses 33 dias até o dia 19 de março, quando nós vamos fazer a nossa consagração. E por que se consagrar, né? A gente fica pensando, são 33 dias, por que dedicar esse tempo, por que realizar esse compromisso? Todo gesto de consagração a um santo de devoção, ele pretende nos aproximar das virtudes desse santo. São José, ele é um santo por excelência. Ele e Nossa Senhora estiveram com contato direto com Jesus. Eles beberam diretamente da fonte. Quando a gente pensa isso, a gente olha assim, o que esse homem, que era o lado humano da coisa, tem a nos ensinar? Eu que sou humana também, o que eu posso beber do aprendizado de São José? Isso diz da minha decisão de percorrer esse itinerário diante da vontade, do desejo de me consagrar a São José. Ano passado eu pude fazer isso com a Canção Nova e esse ano eu estou aqui renovando. Então seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, que vai fazer essa caminhada pela primeira vez, e você que já faz essa caminhada há alguns anos e que vem renovando essa sua consagração, essa atitude de dizer: eu me consagro ao meu pai São José. Sejam bem-vindos. Bom, para que a gente possa começar, vamos fazer uma oração, preparar os nossos corações. Antes da gente começar também, queria fazer uma observação. Eu estou gestante com mais de 7 meses e às vezes me falta o ar. Mulheres que já passaram por isso sabem como é. Então eu quero pedir a misericórdia, o carinho, a ternura de vocês em relação a esses momentos em que eu preciso dar uma paradinha para respirar. Mas isso faz parte da beleza, da entrega quando a gente realiza a vontade de Deus. Vamos juntos, meu irmão, começar essa preparação de hoje? Todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 5º dia. O nosso 5º dia traz um tema muito interessante. São José, o pai na ternura. Que coisa mais linda essa característica, essa virtude da ternura vinculada a São José. Quando eu li a primeira vez, fiquei imaginando. Se olharmos hoje para a ternura,
propriamente dito, o que é a ternura, né? O que entendemos por ternura? Gestos concretos de amabilidade, de gentileza, de afabilidade. Então, quando eu penso em algo terno, eu estou pensando em um abraço terno. Eu estou pensando em um gesto que me traz essa coisa do carinho, do abraço, do afago. E não estamos errados ao pensar isso. Mas essa é uma característica que quando a gente para pensar nela, a gente pensa em geral Nossa Senhora, a gente pensa as nossas mães, a gente pensa um lado feminino da coisa, o ser terno, o ser gentil, amável. É uma característica muito própria das nossas relações com as nossas mães. Então vem nesse dia de preparação, onde a gente se aproxima de São José e a característica que nos é apresentada é a ternura. Meu Deus, que grandeza! Imagina ser filho de um pai terno. Eu não sei se na sua história, qual foi a característica, qual é a característica do seu pai, mas a ternura de um pai, ela gera uma segurança na nossa vida, uma segurança emocional que está entrelaçado ao papel do pai de protetor. Então você imagina, quando eu penso a ternura, talvez pela minha experiência de vida, eu penso no colo protetor e terno de um pai. Quando você está ali caído, quando você está fragilizado e você encontra no seu caminho aquele abraço de pai, aquele que te coloca, te envolve e te traz uma segurança que você sente, aqui é um lugar de conforto. Fico imaginando, olha, vamos olhar para a imagem de São José. São José carregando o menino Jesus. Imagina quantas vezes São José acalmou o menino Jesus com a ternura do seu abraço. Imagina quantas vezes ele caiu no chão, se machucou, coisas do cotidiano. E São José o acolheu, foi afável, foi amável com ele, por meio de um abraço terno, forte, protetor, mas terno, carinhoso. É muito bonita essa característica, muito bonita. Então, nós vamos ler a proposta da reflexão de hoje e vamos encontrar grandes tesouros. O texto na página, confirmar aqui pra gente, na página 25 do nosso roteiro de preparação, ele começa dizendo assim: dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Então, aquele filho que começa a andar, e ele dá os primeiros passos, ele cai. E José vinha com a sua mão para levantá-lo. Olha que bonita passagem, foi escolhida aí para trazer, para iniciar nosso tema. E essa reflexão que foi escolhida, ela vem de uma carta que o Papa Francisco escreveu em 2019, salvo engano. Ele escreveu uma carta apostólica, Patris Corde, deixa eu ver se aqui no texto tem o ano. Não fala aqui exatamente o ano, mas ele escreveu uma carta, Patris Corde, que chamou Patris Corde, deve ser assim que fala, não sei a pronúncia correta, mas essa carta foi escrita por ocasião dos 150 anos de declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. E nessa carta, o Papa vai trazendo alguns elementos da forma como São José atua na educação de Jesus, na formação de Jesus, na edificação
da Sagrada Família. E ao descrever todo esse processo, uma das coisas que ele descreve é isso, que dia após dia, São José vinha com muita sabedoria, vendo esse desenvolvimento da criança, Jesus, desde o bebê até esse desenvolvimento na primeira infância. Não é desconhecido de ninguém que a gente não tem tanto detalhe, né, nem assim narrado, de coisas que José falava, enfim. A gente tem detalhes da sua atuação, uma atuação muito correta, pelo que os evangelhos trazem, e muito responsável. Então, olha essa realidade que o Papa apresenta. José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça. José precisava estar atento a esses detalhes e ele conseguia. É forte isso, diz pouco, mas diz muito. Quantos de nós não percebemos o desenvolvimento, o crescimento das outras pessoas que estão ao nosso lado? Queremos tanto o extraordinário que não percebemos os pequenos passos, os pequenos recomeços, todas as vezes que uma pessoa que está do nosso lado cai e que precisa da nossa mão para levantar. Olha aqui uma realidade que a gente pode aprender com São José. São José via esse processo de desenvolvimento de Jesus e ele estava lá firme, dando para Jesus sustento emocional, sustento físico. Imagina, venha meu filho, levante, vamos continuar. Olha que coisa mais linda. Eu me emociono honestamente. Esse São José, gente, imagina como era essa casa de Nazaré. Devia ser uma grande bênção. Mas vamos lá. Eu peguei alguns trechos, fui pesquisar um pouquinho dessa carta apostólica e das palavras do Papa. O Papa Francisco fez uma audiência em janeiro de 2022 falando sobre a ternura de São José. E algumas dessas palavras, desses elementos, eu trouxe aqui para complementar esse texto que a gente tem à nossa disposição no nosso roteiro. Então eu achei: São José, como pai, nos acolhe e nos conduz a seu filho. Veja, por que nos consagrar? Por que nos aproximar de São José? Porque ao nos aproximar de São José, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Não é José aqui o centro da questão, é o filho dele, é Jesus. Só que José está com ele no colo. José o conhece como ninguém e ele pode pegar na nossa mão e nos conduzir ao encontro de Jesus. Aqui faz todo sentido o nosso processo de consagração. Eu não vou me consagrar para me fechar na pessoa de São José. Eu vou me consagrar para que por meio de São José eu cresça no meu conhecimento e na minha devoção e no meu amor a Jesus Cristo. Que por meio de São José eu entenda o plano de salvação para o qual Deus me criou. Que por meio de São José eu me aproxime do entendimento da minha filiação a Deus. Eu sou filha de Deus, herdeira da promessa, que se realizou por meio do Filho de São José. Ele é o plano da nossa salvação. E aí, os textos do Papa vão nos trazendo alguns tesouros. Para Jesus, São José foi um pai cheio de ternura. Olha, um pouco do que a gente já estava falando. Dentro do rico conteúdo que tem na Carta Apostólica Patris Corde, o Papa apresenta 7 características da paternidade de São José. Algumas que eu não vou elencar, mas o pai amoroso, a confiança, algumas delas, e uma delas é a ternura. E aí ele traz: como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que levantava o filho contra o seu rosto
inclinava-se para ele a fim de lhe dar de comer. Gente, que cena cotidiana, tão bonita e tão profunda. Viver isso com o Filho de Deus, que coisa, que grande graça São José encontrou aos olhos de Deus, né? Com a sua obediência. Jesus viu a ternura de Deus em José. Como um pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Vejam bem, ao se relacionar com São José, Jesus fazia a experiência da ternura do próprio Deus. E aí o Salmo 103 já diz sobre essa relação de Deus conosco, que é uma relação terna, que diz o quê? Como o pai se compadece dos seus filhos. Se compadecer dos filhos também é uma característica de ternura. Ternura e compaixão andam juntas. Então, como um pai se compadece de seus filhos, relação José e Jesus, assim o Senhor, o próprio Deus, se compadece dos que o temem, de cada um de nós. E a gente tem que procurar aprender dessa relação de Jesus com São José, como nos relacionar com o nosso Pai do céu. É um pai de ternura, né? Eu trouxe dentro dessa dimensão de ternura um entendimento sobre 2 olhares. O primeiro olhar é o olhar da ternura sobre si, como nós nos olhamos, como nós nos percebemos, como que a gente se relaciona conosco. Quando a gente vai lendo a carta apostólica e o Papa vai ali destrinchando a ternura, ele fala muito sobre o olhar de ternura limpo. Por quê? Muitas vezes a gente tem um auto-olhar e um olhar para o outro contaminado. Não é um olhar verdadeiro. Ele é tão não verdadeiro que ele é injusto. Então, algumas coisas que eu vi lá que são tão interessantes. Olha só, José recebe uma missão muito além das suas capacidades humanas. É ou não é? Quem de nós estaria pronto para ser o pai do Filho de Deus? Meu Deus, inconcebível. Quem de nós naquela época estaria pronto para ser o esposo de Maria, para ser aquele que ia acolher a Virgem grávida? Aquela realidade que ele não tinha condições de compreender naquele momento. Então, São José recebe missões que vão realmente além daquilo que é o seu pacote de capacidades humanas. E ao que ele precisa recorrer? Ele vai recorrer a Deus. Então, como ele não tem as fraquezas dele, não permite as limitações dele, não permite que ele execute tal missão em sua plenitude, o que ele faz? Ele confia em Deus, ele se entrega à ação da graça de Deus. E Deus que o escolheu não o abandona. E o que faz com as fraquezas dele? As transforma. E transforma São José em um grande homem de Deus. Um homem que sabe a hora de sair da cena e deixar Deus ser Deus diante do plano que ele tem para realizar. São José não pede para entender, ele não pede compreensão, ele se entrega, ele supera as suas dificuldades. Ele sente medo, ele sente insegurança, ele sente dúvida, ele não tem noção de como as coisas vão acontecer, mas ele não para nisso. Ele não regride, não, ele progride. O anjo aparece para ele, o instrui e ele obedece. É de uma sabedoria sem limite. Essa mesma realidade a gente encontra em vários santos. Santos que deixam Deus ser o centro das suas decisões. Essa história, gente, de sair do controle da sua vida, sair do controle do seu entendimento, deixar Deus agir acima de tudo, é um gesto de docilidade
e de aceitação muito grande e de uma dificuldade tremenda para nós. Como confiar naquilo que a gente não consegue perceber, ver, agir, enfim. Então, São José, mesmo diante das suas fraquezas, ele não trava. E aí, a carta apostólica vem, esse trecho eu gostaria de ler para você. A história da salvação realiza-se na esperança para além do que se podia esperar, Romanos 4, 18, através das nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa, quando na verdade a maior parte dos seus desígnios se cumprem através e apesar das nossas fraquezas. Isso mesmo permite a São Paulo dizer: para que não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me ferir, a fim de que não me orgulhasse. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele respondeu-me: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. 2 Coríntios 12. É muito forte. Se esta é a perspectiva da economia da salvação, devemos aprender a aceitar com profunda ternura as nossas fraquezas. Então veja bem, o primeiro olhar é de ternura sobre nós mesmos. Porque o Espírito nos mostra todas as nossas fraquezas, todas as nossas limitações. E como a gente olha para cada uma delas? Qual é o peso que a gente dá para isso? Muitas vezes a gente trava. E aí o Senhor te pede algo, te pede uma missão. E você fala: não, eu não sou capaz. E não é mesmo. Não, eu não tenho força. Não tem mesmo. Mas e aí? A missão não vai ser realizada? Se o Senhor nos chama, basta-nos a sua graça. E tem 2 belíssimos exemplos aqui, nesse trecho que eu acabei de ler, São Paulo e São José. Apesar das fraquezas, o plano de salvação precisa ser realizado. O maligno faz-nos olhar para as nossas fragilidades com um juízo negativo, ao passo que o Espírito Santo traz luz com ternura. O que a gente tem que buscar? Temos que buscar melhorar nas nossas realidades que nos fazem cair, sobretudo aquelas que nos levam ao pecado. Essas são fragilidades que nos paralisam mesmo, porque elas nos denunciam, elas nos colocam em contradição, enfim. Mas o maligno faz a gente olhar para isso com um peso tão grande, que a gente sente como se a gente não saísse do lugar. Não sei se vocês já se sentiram assim. De repente a gente começa a fazer uma autoanálise e a gente vê toda essa dimensão de fragilidade humana que nós temos e a gente se sente como que uma pedra grudada no chão e como se a gente não tivesse salvação. Não, para mim já era. Eu não tenho mais condições de fazer nada porque eu sou péssima. Sim, eu sou péssima. Mas com a graça de Deus eu posso fazer muita coisa em nome dele. E ele não vai me calar. O inimigo não vai me cegar com esse olhar negativo sobre mim, a ponto de eu não ver a grandeza de Deus, a grandeza que o Senhor realiza, apesar das minhas fraquezas. Então não pense que vão encontrar aqui uma irmã santa. Muito pelo contrário. Primeira coisa, quem está ouvindo cada realidade dessa sou eu. Acredite ou não, eu não parei para escolher o dia, na verdade escolhi o dia, mas eu não escolhi o tema que ficaria comigo. E cair comigo a ternura, vocês não têm noção da correção de Deus que é para minha própria vida. Eu preciso ser mais terna, eu preciso ser mais amável. Primeiro eu preciso imitar São José nessa característica, porque muitas vezes sou prática, objetiva, muitas vezes não sou terna comigo, com as minhas fraquezas, com as minhas dimensões. Então, antes de mais nada, estou eu nessa conta. Aqui, humilde, lendo e aprendendo.
O Senhor me deu a oportunidade de aprender um pouco mais sobre essa característica, porque Ele sabe que eu preciso beber dessa característica para os meus relacionamentos, para meu relacionamento comigo mesmo, para o meu relacionamento com Deus. Então, a gente tem que abrir mão desse olhar que o maligno quer nos desvirtuar. Quer que a gente se olhe para o outro com um olhar negativo em relação às fragilidades. As fragilidades não são negativas. E aí, olha que bonito que estava escrito lá. Só a ternura nos salvará da obra do acusador. Jesus, isso é forte, gente. Vou ler de novo. Só a ternura nos salvará da obra do acusador. Deus não acusa, Ele acolhe. Ele nos coloca no colo. Então, o que isso quer nos dizer hoje? Nós temos que acolher que somos frágeis. Deixar que o Espírito Santo nos conduza na revelação das nossas fraquezas. Não deixar que elas sejam maiores do que as nossas vocações. E viver o sacramento da reconciliação. Aí, de novo, eu quero voltar à cena de Jesus aprendendo a andar. E Jesus está lá. Vamos colocar aqui uma criança começa a andar com 1 ano e 2 meses. Jesus está dando seus primeiros passos, cambaleando. Ai, gente, que ansiedade de viver logo isso. Em breve estarei vivendo essa cena novamente. Jesus está lá dando seus passinhos cambaleantes. E aí ele cai. E São José vem com a sua mão. Faz, vamos filho, vamos continuar. Levanta, finge que nada aconteceu, né? Assim que os pais fazem. E deixa Jesus continuar a sua caminhada. Assim temos que ser nós. Nós vamos cair. A diferença aqui com o que sabemos hoje, já sabemos aonde pedir a mão para levantar. No sacramento da reconciliação. E aqui eu abro um grande parêntese, que uma das formas de se preparar para a consagração a São José é procurar o sacramento da reconciliação. Então, ao longo desses 33 dias, você precisa procurar uma igreja, um padre, ver um pouquinho sobre as suas fragilidades, ir lá, pedir para recomeçar, e o Deus da ternura e São José vai te guiar para que você levante, que você seja acolhido e que esteja aí preparado para a nossa consagração. E aí, para finalizar esse primeiro olhar que eu queria trazer, eu quero dizer assim, a vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José. Assim, ele ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza. E ensina-nos que, no meio das tempestades da vida, não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca. Por vezes queremos controlar tudo, mas o olhar dele vê sempre mais longe. É abandonar-se, gente. Fracos, sim, mas filhos amados de Deus. A ternura é a beleza de sentir-se amado por Deus e a beleza de amar em nome de Deus. E aqui eu entro na nossa última característica para encerrar nossa meditação. É preciso que, ao imitar São José, nós consigamos ter um olhar terno para o outro. Então, primeiro para si, para que assim eu possa ter um olhar terno ao outro. É bem notório que toda vez que eu consigo ser mais leve comigo mesma, eu vou conseguir ser mais leve com as pessoas. Leve não quer dizer superficial, amar é corrigir também. Mas a forma de corrigir tem que ser uma forma terna, daquele que ama. Então, a gente precisa hoje tirar todo esse aspecto bélico das nossas relações, em que você entra já na guerra, né? Um rigorismo, uma forma tão pesada de julgar o outro que você não tem condições de acolhê-lo. Isso já não tem mais como ser realizado. Eu preciso, sim, deixar as armas de lado e me armar com a ternura. E aí o Papa traz
uma belíssima contribuição quando ele diz que o mundo de hoje precisa de uma verdadeira revolução da ternura, porque a humanidade tem urgência dessa ternura. Sem a ternura, as relações se deterioram, os problemas se complicam e a sociedade caminha para o impasse crescente. A gente não pode mais entrar nesse nível de guerra. Jesus viu a ternura de José, como um pai se compadece dos seus filhos. Assim, a ternura de Deus chegou até ele. E é por meio de nós que a ternura de Deus pode chegar aos nossos irmãos. Isso que a gente tem que se comprometer hoje. Então, lá no nosso texto, eu queria concluir falando um pouquinho sobre o que o texto, nossa reflexão nos pede, né, de crescimento espiritual. E aí ele nos pede assim: São José manifestou profundos gestos de ternura e amor por Jesus e Maria. Assim eu, a seu exemplo, buscarei ser dócil, amável e bondoso, sempre tratando todas as pessoas com ternura e amabilidade. Não é fácil, mas a gente vai se comprometer a partir de hoje. E nós vamos conseguir. Não desanima aí que eu não desanimo aqui. Para a gente concluir, quero convidá-los a fazermos juntos a oração, o rezemos, né? Da página 27. Então, rezemos juntos, meu irmão. São José, que tivestes a singular tarefa de amar com o coração de pai e de educar para a vida Jesus, o Filho de Deus feito homem, protegei-nos dos perigos e das tentações sedutoras do mundo, mantenha-nos firme na fé e orientai a nossa vida para o bem e para a caridade em favor de todos. Amém. Senhor Jesus, nessa noite eu quero te louvar e te bendizer por mais esse dia de reflexão. E quero te pedir, Senhor, um derramamento da sua graça. Nós vivemos contextos de tão difícil ternura, Jesus, nos dias de hoje. Um mundo dividido, todo mundo muito dono da razão, um individualismo muito grande. Ajuda-nos, Senhor, a ser promotores dessa revolução da ternura e que a partir de nós as pessoas se sintam amadas por Deus. A partir dos nossos gestos concretos, nós possamos, assim como José fez, em toda a realidade que ele tocou, ele deixou a sua ternura marcada. Ajuda-nos a imitar São José na ternura e a tornar esse mundo mais leve, a tornar as nossas relações mais amáveis, a de fato promover o bem. Amém, que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós.